Fala, galera do clube, como é que vocês estão? Eu sou Pamela Valelongo, esse é o Clube da Cardio Podcast, o seu podcast de cardiologia. Lembrando que os nossos episódios são destinados para profissionais da área da saúde. Episódio de hoje, qual a subarritmia clínica? Vem comigo! Galera, hoje estou aqui com uma super convidada e a gente vai conversar sobre uma das subespecialidades que vocês perguntam bastante para a gente, que é a arritmia clínica. Como que é esse ano de fellow? E antes de eu comentar sobre a nossa convidada, eu quero lembrar vocês que nossas inscrições para o curso de emergências cardiovasculares do Clube da Cardio estão abertas ainda. O SAFER é a metodologia que o clube encontrou, desenvolveu para exemplificar e orientar vocês, ensinar emergências cardiovasculares de um jeito que a gente queria ter aprendido. Então, um dos módulos que eu mais destaco, por exemplo, é o métodos diagnósticos, onde vocês aprendem a ver cateterismo, Echo Point of Care, auxílio do eco na intubação orotraqueal, por exemplo, e ainda imagem cardiovascular, com tomo de tórax, avaliação da aorta, tudo isso dentro de um curso de emergência. Fora os outros bônus, que quem quiser é só saber mais aqui no nosso link do episódio. Bom, vamos para a nossa convidada de hoje. O nome dela é Suiane Gonzaga. Ela é formada pela Federal de Sergipe, fez clínica médica na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, é cardiologista pelo Dante Pazanese, foi lá que a gente se conheceu, e fez eletrofisiologia clínica pelo Dante Pazanese também. Bem-vinda, Suiane, ao Clube da Cardio Podcast. Oi, Pan, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui hoje, viu? Eu estou muito feliz com o convite. Eu acompanho a página de vocês, adoro o trabalho de vocês e eu estou muito feliz em estar aqui hoje dividindo minha experiência com vocês. Sui, nós que estamos felizes, muito obrigada por topar o convite. E eu ainda adiciono que a Suiane trabalha hoje em dia com métodos gráficos lá na Beneficência Portuguesa, né, Sui? Isso. Conta pra gente, Suiane, como que foi sua trajetória até a cardiologia? Por que cardiologia? Como é que você veio parar lá no Dante Pazanese? Eu lembro da Suiane nos primeiros plantões dela, quando ela era R1, ela também lembra porque foi um plantão muito Lembro. fatídico. Infelizmente, a gente teve um paciente muito grave, mas logo vi a gente como preceptor, a gente tem algumas dicas daquele residente logo pelo jeitão dele. Acho que você hoje, como mais velha, você também percebe isso, né? E Com logo deu para certeza. ver que a Ciliane era muito aplicada, dedicada e muito preocupada com o paciente. Sui, conta pra gente um pouco da sua história. Então, Pan, eu sou de Aracaju, Sergipe, né? Eu formei lá, na Federal de lá. Depois eu prestei clínica médica no Triângulo Mineiro e decidi fazer cardiologia. Graças a Deus deu certo. Eu vim para o Dante Pazanese e decidi fazer arritmia clínica, né? Como eu decidi fazer cardiologia, quando eu É, entrei na clínica, na verdade eu não tinha noção que eu queria fazer cardiologia, né? Eu entrei na clínica com a cabeça bem aberta para entender todas as especialidades, para escolher realmente na clínica médica. Quando eu passei pelo estágio da cardio, foi um estágio que eu lembro que eu gostei bastante, e foi um estágio assim que me estimulava a estudar, a correr atrás do paciente, né? Mesmo com aquela rotina pesada, né? Da clínica médica, do R1 principalmente. Aí, durante a residência, eu senti que era isso que eu queria para a minha vida, né? Que era essa carreira que eu queria seguir. E lá eu decidi que eu queria fazer cardiologia em um grande centro, né? Eu sempre tive vontade de fazer cardio no Dante Pazanese, graças a Deus deu certo. E é isso. Deu e certo e eu olha, vim para São Paulo. essa é uma discussão que até a gente estava discutindo isso recentemente nos stories essa semana. Por que que você quis vir para um grande centro? O que é que te motivou? Você pesquisou ou você tinha isso dentro de você? O Dante era famoso para você ou não? Conta, porque a gente recebe esse tipo de pergunta, Sui, lá no nosso Instagram.
Entendi, Pan. Então, eu tinha dentro de mim mesmo que eu tinha vontade de fazer uma especialidade em um grande centro, justamente para conhecer um serviço diferente, né? Entendi, Tanto para a parte profissional, como também para a parte pessoal, sabe? Eu também entendi. tinha vontade de morar em um grande centro, né? Para me desenvolver nas duas partes. O Dante Pazanese eu já conhecia mesmo, sabe? De Uhum. amigos que já prestavam lá, que postavam, que falavam que era um serviço muito bom, e isso me empolgou bastante para vir para cá. Muito bom. E uma das coisas que eu pontuo para os colegas, que eu acho que vale a pena você buscar nesse momento de subespecialidade, como você está falando, é estar em um lugar onde tenha a grande gama de patologias daquela subespecialidade. Por quê? É a nossa chance de ser subespecialista. Então, clínica médica, a gente faz uma boa, existem muitas residências de clínica médica muito boas, mas você não vai ser especialista ali em cada um daqueles assuntos. Agora, quando a gente fala da cardio, muitas vezes aquele paciente que vai ser encaminhado para você, passou com o cardiologista. Você vai ter que decidir o que vai ser feito com ele baseado na sua formação. E se você acaba fazendo uma formação muito deficitária, com poucas patologias ou pouca, né, que recebe pouco volume de paciente, você vai sentir essa dificuldade. Isso é um dos pontos que eu discuto com os nossos seguidores lá no Instagram, porque não é todo mundo que precisa vir, não é necessariamente vir para São Paulo, mas Sim. pesquisar uma residência onde você consiga ter as bases necessárias para que seja uma residência boa, para que você se desenvolva, como você está falando, tenha experiência, falar, poxa, você vai cuidar de um paciente, uma amiloidose. Você, se você nunca ouviu nem falar de amiloidose, como é que você, cardíaca, como é que você vai realmente perceber aquela doença? Uhum. Ou pensar nessa doença, né? Isso, e a pessoa assim tem que ter vontade mesmo, né? Ter essa vontade interior mesmo de vir para cá, né? Porque a gente sabe, né, que a vida, né, nos grandes centros não é uma vida fácil, né? O dia a dia. A gente, além de ser residente, a gente é dona de casa, né? A gente faz de tudo, né? Então, assim, tem que ter vontade mesmo, tem que ser uma coisa que seja certa na cabeça de quem quer vir mesmo. E qual foi seu maior desafio, assim, vindo para cá? Porque você já tinha saído de Sergipe, já tinha ido para que cidade é do Triângulo que você fez a Então, clínica? Uberaba. Uberaba, uma cidade grande Isso, também, né, de Minas, isso, costumes bem diferentes. com certeza. E aí Então, mudou para São Paulo. Como é que foi? Você já estava mais sabatinada, assim, de já. mudanças e tal. Mas qual o desafio foi para você ali na cardio? Você ficou na Vila Mariana também? Foi, quando eu mudei para cá, né, minha prioridade era morar perto da Certo. residência, que eu sabia que iriam ser 2 anos mais difíceis, né, com muitos plantões, então, assim, eu preferi ficar mais perto do hospital. Então, eu mudei mesmo para Vila Mariana, querendo ou não, eu já estava mais experiente nessa questão de morar fora de casa, porque eu já tinha morado em Uberaba, né, eu Sim. sofri mais quando eu morei em Uberaba, apesar de Ah, Uberaba ser uma cidade menor, né, do que tá. São Paulo, porque foi a primeira vez mesmo que eu saí de casa, né, que eu virei dona de casa, Entendi. né, tendo as responsabilidades do dia a dia. Então, assim, quando eu vim para aqui, para São Paulo, o choque foi menor em relação a Sim. isso, porque eu já tinha morado sozinha, já tinha tido essa experiência, né? Mas, assim, o choque de São Paulo é a questão do trânsito, né? A É a questão da violência. correria, né? Aqui a vida é mais agitada, né? Se você não tiver cuidado aqui, você deixa um pouco sua vida pessoal de lado e É, fica muito focado no trabalho. Então, assim, você tem que ter essa responsabilidade com você mesmo, né? Para saber dividir. Senão você aqui fica só no trabalho é e deixa um verdade. pouco sua vida pessoal de lado. A cidade parece que engole a gente numa rotina desenfreada de trabalho desde cedo até de noitão, sem limites. Inclusive, Isso. parece um estranho curtir o final de semana, né? O É paulistano, isso ele mesmo.
Ele se orgulha de trabalhar de sábado e tal. Isso, isso E mesmo. se vocês não tomar cuidado, é verdade. Eu acho que eu sou uma paulistana diferente, assim. Eu adoro não trabalhar no final de semana. Mas a gente é mais workaholic, isso não faz bem. A cidade tem esse ritmo e você comentou, não faz bem porque a saúde mental fica deficitária. Ô, Fica. Sui, conta pra gente por que eletrofisiologia clínica? Como que Uhum. foi essa paixão por essa especialidade? Menina, essa pergunta é bem interessante, porque quando eu vim para cá, né, que eu comecei a residência da cardio, eu tinha certeza absoluta que eu não ia fazer sub. Já era a coisa assim mais certa da minha vida. Eu dizia assim que minha formação já tinha uma data certa para finalizar, né, que seria o último Sim, dia do R2 da cardiologia. Inclusive, eu iria voltar para minha cidade natal. Mas, tá, assim, quando eu passei pelo módulo da eletrofisiologia clínica, né, eu gostei muito e eu comecei a querer saber mais sobre eletro, me aprofundar mais em Holter. Eu queria muito aprender a fazer telemetria, né, e quando finalizou a residência, né, nos últimos meses do R2, eu comecei a sentir essa necessidade de um algo a mais. Tá tá, entendendo? De um preparo a mais para eu sair da cardiologia, para eu entrar no mercado de trabalho mais preparada, mais confiante. Então, assim, eu até conversei com vários colegas cardiologistas, tanto da parte da arritmia como de outras subespecialidades, e eu cheguei à conclusão, assim, que um ano a mais aqui em São Paulo, né, não iria ser ruim, né? entendi. Eu pesei riscos e benefícios e eu decidi ficar aqui mais um ano, e esse ano foi se estendendo e até hoje eu tô aqui. Faz 10 anos que a Suiane está em São Paulo. Quanto tempo você Então, está em São Paulo, eu Sui? acho tão engraçado. Olha, vão fazer 4 anos. Eu era a pessoa que mais dizia, nossa, eu só vou fazer esses 2 anos da cardiologia. Quando acabar, eu vou me embora para Aracaju. Eu dizia isso para todo mundo. E todo mundo foi embora. Meus amigos da panela, né, foram cada um para seu estado e eu fiquei aqui, você acredita? Ah, acredito, mas acredito que foi por um bom motivo que você, na época, foi porque foi fazer a sub. E o que que a arritmia fez com você? Que você falou, não, é realmente essa subespecialidade. Você comentou, gostava da telemetria, do Isso. Holter, mas alguma coisa te chamou mais a atenção? É porque era difícil? Como que é? É Então, difícil. foi isso, Pan. Foi porque me desafiava, entendeu? Hum, A gente acha assim, eletro, não, eletro todo mundo sabe, né? O clínico sabe, todo cardiologista sabe de cor e salteado, o eletro, e na verdade não é isso, né? A sim, gente vê que eletro não é só aquele beabá, né? Às vezes um eletro vai mudar totalmente a conduta para o paciente, sim. entendeu? E eu queria sabe, aprender mais. Eu queria Saber ficar mais. tudo. Isso, eu queria ter essa segurança, entendeu? Aham, E aprender mais mesmo das arritmias, que eu acho que isso faz total diferença nos plantões de clínica, né, nos plantões de emergência cardiológica, nos plantões sim, de UTI. Então, assim, eu acho que a arritmia agrega conhecimento, né, para a gente exercer nossa profissão mesmo, dá uma segurança. Até entendi. hoje, né, se eu for falar para você, eu não vou dizer, nossa, Pan, eu sei tudo de eletro, não vou saber, né? Tem muitos eletros que a gente até brinca, né? Se a gente mostrar para cada cardiologista, cada um vai dizer uma coisa, que é aquilo, Sim, entendeu? E muitas arritmias a gente só tem certeza quando vai fazer o estudo eletrofisiológico, sim. entendeu? Mas é uma especialidade assim que me desafia. Até hoje me desafia e é isso que eu gosto, sabe? Né? Eu não me sinto, né, monótono, nada disso. Ela me estimula mesmo. Sempre eu Que estou bom. aprendendo alguma coisa. Cada plantão que eu dou, eu acho que eu aprendo alguma coisa. E isso é interessante porque
para quem pensa que sabe eletro, essa é realmente a pessoa que não sabe, né? É, Porque quanto mais a gente estuda, mais você vai vendo que existem nuances, diferenças, que tem mais de uma possibilidade, com certeza. outros pontos de vista. É um exame diagnóstico. Eu acho que eu compartilho com um dos nossos colegas que diz que é um dos exames mais importantes da medicina, o eletrocardiograma. Com certeza. Eu falo para os alunos, eu dou aula para o quarto ano da faculdade de medicina e eu falo para eles, gente, vocês estão começando a estudar eletro, a maioria está começando a estudar eletro no quarto ano, né? Pela grade nova lá da faculdade. E eu falo para eles, esse estudo de vocês começa agora e ele não termina. Então, não tenham essa ansiedade de fazer um curso e falar, não, agora eu sei eletro, pronto, agora eu não vou ter mais nenhuma dificuldade. Não vai ser dessa maneira, porque as arritmias Sim, são difíceis, por exemplo, né, sim, Sui? sim. A gente está no Muito. plantão, você trabalha com laudo de eletros à distância, não lauda? Isso, E você percebe essa dificuldade dos colegas, não percebe? Com o com traçado, com a certeza. conduta, do que fazer com aquilo, tá, é tal coisa, mas o que fazer? Com certeza. E assim, colegas super bem formados, sabe? Mas é porque realmente dá dúvida em todo mundo, às vezes no plantão, né? Juntam os três cardiologistas que estão de plantão para a gente chegar a uma conclusão do que é aquele laudo. E assim, o mais importante que eu acho é a gente ter essa humildade, sabe? De Uhum. saber que a gente não vai saber tudo, né? Que a gente tem que discutir e fazer o melhor pelo paciente, né? Porque com certeza o eletro vai afetar a conduta com aquele paciente, né? Muda Muito bom. totalmente. E humildade é tudo. Eu também faço imagem e eu fico, eu vejo também muitos cursos de point of care hoje em dia. E eu acho muito bom. O eco ele tem que estar, a imagem cardiovascular ela tem que estar na mão das pessoas. Mas às vezes, e não são poucas, diversas vezes, a gente fica na dúvida do exame Uhum, e juntamos ali as pessoas que estão de plantão naquele dia, por vezes, pessoas muito experientes, e a gente fica na dúvida. fica. E às vezes eu vejo colegas com uma formação recente de point of care, por exemplo, com muita certeza do que eles estão vendo. E eu acho isso uma casca de banana, Sim, um sim, sim. pitfall aí que a pessoa pode escorregar e, por vezes, fazer um diagnóstico errado, porque ela tem tanta certeza do que ela está vendo que ela nem duvida do que ela está vendo. Se Isso aquilo que mesmo. ela está vendo é uma dissecção ou é um artefato de aorta, por exemplo, tem muito artefato. Uhum. Poxa, faz toda a diferença. Toda a diferença, toda a diferença. E o eletro, a mesma coisa. Eu acho que agora é um dos exames mais disponíveis, o eletro, e acho que as pessoas realmente precisam cada vez mais estudar, estudar e ter essa humildade. Tipo, a gente não vai saber, está muito longe de saber tudo. Se o Não, especialista está dizendo que tem dúvida, gente, isso. entendam, não é simples, né? Não é simples. Ô, Sui, conta pra gente como foi a sua formação. A Sui, ela fez a formação dela lá no Dante Pazanese. Então, ela vai contar um pouco, principalmente de como são os estágios lá. É, mas a gente pode conversar até de outros lugares, né, Sui? Que de maneira Com geral certeza. tem uma formação semelhante. Como é que foi sua formação lá? Isso. Por onde você passou? Nos estágios, carga horária? Conta tudo. Tá certo. Então, vou contar aqui para vocês. Então, o fellow, né? Tem fellow e residência lá no Dante Pazanese, né? Uhum, No meu ano ainda tinha residência, hoje em dia é só fellow mesmo de eletrofisiologia clínica. tá, Dura um ano, né? Tem pessoas que preferem alongar e fazem também eletrofisiologia invasiva. Eletrofisiologia invasiva, no total, são 3 anos lá no Dante Pazanese. soma Em então, termos soma três, é isso? isso, 3 anos de Tá, formação, né? Que aí o profissional ele sai fazendo o estudo eletrofisiológico, implante de dispositivos cardíacos. tá, Eu preferi ficar só na parte clínica mesmo, que tá. foi um ano apenas, né? Em termos de carga horária, Pan, dentre esses 5 anos de formação, né, na residência clínica, cardiologia e arritmia, eu achei que foi o ano
mais tranquilo em relação à carga horária, né? Geralmente não passavam-se de 30 horas semanais, né? A gente tinha direito a day off, então, assim, não foi um fellow que a gente trabalhou demais, né? Que a gente não precisava dar plantão noturno, que isso Amém, né, melhora Su? bastante, né? A qualidade de vida da gente, né? E assim, os estágios, eles eram divididos, né? A gente tinha estágio de eletrocardiograma, que a gente acompanhava o setor de tele-CG lá do Dante, né? Nós tínhamos aulas diárias com os preceptores e Ah, também isso é a muito gente... bom você falar, Sil. Tinha uma carga horária, então, interessante. Isso. Esse estágio, inclusive, Pan, foi assim, o estágio que para mim foi um divisor de águas, assim, né? Eu aprendi bastante mesmo nesse estágio de tele-CG lá do Dante, muito bom. E a gente consegue fazer laudos também, junto com os preceptores. Tem outros estágios, né? Tem o estágio de tilt test, que é junto com o estágio de TP, né? O estágio de TP é o estágio mais assim que a gente devolve ao serviço, né? Tudo que foi nos dado, porque é um estágio assim, mas que a gente toca, né? Um volume muito grande de pacientes. O que a- TP, explica para o pessoal, é o do Marevando, ajuste? Isso, os pacientes do setor que fazem uso do Marevan, né? A gente agenda direitinho o retorno deles, eles fazem o exame de TP no dia mesmo pela equipe lá do setor da eletrofisiologia e a gente acompanha esses pacientes, né? A gente faz mais ajuste de dose de Marevan, Sim, né? Às vezes precisa esse paciente voltar no dia seguinte, a gente sim. faz as orientações em relação à dieta. Então, assim, é mais um estágio, né, para a gente Que ajudar foge, o sim, serviço, que foge né? um pouco do que seria a sua formação como eletrofisiologia clínica, mas que é uma Isso, necessidade do do setor. Eu me lembro serviço, mesmo, isso quando a mesmo. gente passava na arritmia, e para os pacientes é muito importante, isso simplesmente é muito importante, está tudo ajustadinho, mas dá um trabalhinho, então é mais Dá. tocação essa parte. E o tilt, É. você gostou do tilt? Nossa, eu adorei, Pan, de verdade. Eu achava que eu não ia gostar tanto, né? É, E eu pensava assim, ah, talvez quando eu termine a sub eu não vá trabalhar com isso, mas hoje em dia eu trabalho com isso e adoro, que legal. entendeu? Então a gente aprende a fazer tilt test também lá. Tem o estágio do Holter, que esse também foi um dos meus preferidos, porque assim, eu pensava mesmo, depois da sub trabalhar, laudando Holter mesmo, né? Então a gente passava o dia todo no setor de laudos lá, do setor da eletrofísio, junto com os preceptores, laudando os exames. Além desses estágios, a gente passa pelo setor de marca-passo, que é um setor separado, né? Lá no Dante eles separaram a eletrofisiologia do setor de marca-passo. Em Certo. alguns serviços né, um Uhum. setor mais unido. Lá no Dante a gente separou, né? E lá a gente acompanha, né, tanto os residentes do marca-passo, e os residentes da cardiologia também nos acompanhavam. A gente faz telemetria, né? A gente tem reuniões e discussões também semanais no setor. Também foi um estágio bem proveitoso. E o estágio do ambulatório da eletrofisiologia, que era um Tá. estágio que a gente acompanhava as principais comorbidades mesmo, dentro da E eletrofisiologia é, clínica. o que que você vê mais, Sui? Conta para quem tá. Até porque depois a gente passava no marca-passo também como residente da cardio, Uhum, mas veja, você lembra muito bem, com certeza a sua experiência foi muito diferente como residente de cardio, passar na telemetria. Era muito difícil, os residentes muito. se empenhavam da sub, eles se empenhavam em ensinar a gente, eu me lembro, agradeço a todos, mas era muito Muito difícil. difícil. Porque é isso, na cardiologia, Pan, a gente nem assim lidava
diretamente, né, com o paciente. A gente mais via o residente do Mexendo. marca-passo fazer a telemetria. E o que eu vi é que é totalmente diferente, né? A gente pegar, fazer, Tá, ajustar, né? Mas assim, no início a gente se bate bastante, tá né? Eu bom. lembro que foi geral na minha turma da arritmia, ficou todo mundo um pouco desesperado, correndo atrás de literatura, né? Pedindo ajuda aos preceptores para que eles indicassem alguns livros, sabe? Para a gente pegar um pouquinho de mão, né? E foi aí que aos poucos, com paciência, né? Os dias foram passando e a gente começou a pegar mais segurança, mas Eu vou aprender. realmente, para quem vai começar a telemetria, que nunca fez a telemetria, dá um pouquinho de choque no início, mas depois vai, sabe? Sim. E a parte do ambulatório, que doenças que vocês acompanhavam mais, assim? Nossa, a gente via muito, né? A maior parte, assim, fibrilação atrial, né? Sim. Então, em relação à fibrilação atrial, a gente aprendia as indicações, né, de cardioversão química, ou também de encaminhamento para o PS para fazer uma cardioversão eletiva. A gente via muita indicação se anticoagula, se não anticoagula, via as vias acessórias da vida, né, as duplas vias nodais, via também as doenças genéticas, né, tinha um dia da semana do ambulatório específico que a gente via as doenças genéticas, né, Isso então é demais, apareciam as né, pessoas, Sui? Porque é isso, raridade, assim. isso, via muito Brugada, TV catecolaminérgica, sabe? Então, assim, em relação a isso, deu para a gente pegar, né? Mas, assim, o dia a dia mesmo, né? É a FA, né? FA, TRN, TRAV, né? Sim, Ectopia ventricular, para a gente começar algum beta-bloqueador, antiarrítmico, sabe? Mas a maioria mesmo é FA, que a gente vê lá. sim. Muito bom. É importante ter o beabá, o feijão com arroz, porque é o que você vai Isso, fazer na sua prática diária, muito bem feito, né? Um feijão com arroz bem feito, ele mata a fome. Então a isso gente mesmo. tem que o bem feito ali, o básico bem feito, ele é muito importante. E aquilo que a gente tinha começado, conversado no começo do podcast, também as coisas mais diferentes. Entrar em contato com essas patologias, com certeza as discussões, põe, não põe CDI, o que que faz Uhum, primeiro, isso investigar mesmo. familiares, né, Sui? Isso é muito importante também na formação. Que bom que vocês. Sim. Alguma te chamou mais atenção? Algum paciente, alguma história te chamou mais atenção dessa época? O que chamava mais, Pan, eram os casos de pacientes com TV catecolaminérgica, sabe? Por Né? quê? Eram geralmente pacientes jovens, a maioria que eu vi não era nem de São Paulo, sabe? Eram pacientes assim que já estavam sendo investigados em outros estados, que conseguiam, né, ser atendidos lá no Dante Pazanese, né? Pacientes jovens, né? Então a gente tinha que fazer, além da parte, né, médica mesmo, né, dar um apoio emocional para esses pacientes, entendeu? Outros casos também que chamaram atenção eram um menino jovem, né? Era um menino jovem que sempre estava tendo síncope, que a gente estava investigando, né? Essa síncope, tinha suspeita de Brugada, né? Então, os pais bem ansiosos e a gente fazendo todo esse acolhimento, essa investigação. Então, assim, o que marcou mais para a gente foram essas doenças genéticas mesmo, Dos sabe? jovens, né? Isso. E às vezes pacientes que tinham história, né, de morte súbita, em pacientes de primeiro grau e que já vinham para a consulta com essa história, né? E Entendi. bem emocionados, preocupados. Então, assim, além de fazer essa parte do diagnóstico, a parte médica, a gente tinha que dar um apoio emocional mesmo, que é Sim. difícil, né? Bem É, difícil. o jovem, ele, sua nossa idade, não está preparado, não é esperado que ele adoeça, ou que ele tenha Não, uma, no caso, o duro das arritmias, né, Suiane, é a manifestação súbita, pode ser morte súbita. isso mesmo. E é até difícil falar isso na consulta, não é? Muito. Às vezes a gente não podia falar de forma direta, né?
a gente fazia o aconselhamento, né? Por exemplo, na TV catecolaminérgica, né? Que a gente geralmente contraindicava, fazia atividade física, entendeu? Até nos pacientes que tinham via acessória, já manifesta, né? Que até fazer ablação não poderia, fazer atividade, geralmente adolescentes, né? Então, assim, ficava. Então, nesse momento de querer ficar mais forte, né? E assim, a gente também não podia, né? A gente tinha que contar a verdade, claro, os riscos do paciente para o próprio bem dele, né? Mas também de uma forma que não Não fosse assustar, assim. assustar, traumatizar o paciente, É, né? exato. Eu tive um caso recente no consultório de uma paciente com miocardite, Uhum, jovem também, 32 anos, e pós-Covid. E ela, assim, tava sendo, ela estava com dificuldade de tomar as orientações, morava numa cidade muito distante. E ela tinha família numa cidade maior. E eu falava para ela: olha, eu acho que é muito importante você ir para a cidade maior, porque às vezes ela comentava que passava mal e eu não sabia dizer se ela estava passando mal. Por uhum, quê? E nem tinha como. Eu falava, não tinha UPA, não tinha UBS, não tinha como fazer um eletro. Eu falei: olha, não tem como. Nessa fase do tratamento, a gente precisa estar num lugar onde eu consiga, mesmo à distância, né? E aos poucos fui falando para ela: olha. Porque tem arritmias, eu falava arritmias malignas, arritmias que podem cursar com, com certeza. né, com um desmaio importante. E aí, ao longo das consultas, até que eu falei para ela, olha, uma das arritmias pode ser muito maligna e você pode vir seu coração parar, né? E aí nisso a Sim, pessoa já sim, entendeu que o coração, né? Mas não pode, no começo realmente não dá para, é difícil e a gente tem que ter essa sensibilidade, porque senão você assusta o paciente, né, Sui, e fica com traumatizado, certeza, com certeza, com certeza. fica traumatizado. Ô, Sui, e assim, você tá falando dessas doenças, falamos das dificuldades dessas doenças também difíceis, você falou que adora Holter, você é uma crânio, né, uma gênia. E olha, se eu gostar dessas coisas, gente, não é fácil não, viu? Por onde que você estudava na residência? Porque é difícil, hein? Por onde que estuda? Então, Pan, assim, ó, em relação a aulas, né, eu achei, assim, que a gente foi bem assessorado, assim, a gente tinha aulas no marca-passo, né, as Ah, discussões no marca-passo, que aí já abria a sua mente, você ia atrás de um artigo, sabe? Além disso, as aulas do eletro também ajudaram bastante, a gente praticamente tinha aula todo dia, quando passava no setor de é verdade, no teleeletro, verdade. nossa, então assim, no teleletro, em relação à parte teórica, a gente sai com a segurança maior e a gente vai atrás de diretriz, de Claro. eletrocardiograma, né? A gente vê, estuda por alguns livros também de eletro mais específicos. Em relação às arritmias, né? Quando a gente passa no ambulatório, a gente discutia muito diretriz, também tinha aulas semanais sobre as Tá, principais doenças e a gente estudava muito pelos AIPs, tá, que meio que é o papa da arritmia, né? Que é o que eles orientam mais. Só tá. que é isso, os AIPs, né? Você tem que saber filtrar, porque os AIPs têm tanta parte teórica mesmo, da eletrofisiologia, né? De cada arritmia, mas ele também se aprofunda bastante na parte de invasiva. Então, Ah, tá. assim, seria um livro bom para quem também já está pensando em fazer invasiva, né? Invasiva. Para a gente, e muitas vezes a gente tinha que filtrar, né? Que eram coisas Aham, bem específicas para quem já estava fazendo invasiva. entendi. Tá. Mas E basicamente era isso, era diretriz, eram artigos, né? tá, Os AIPs, ajudou beleza. bastante. Muito bom. Bom, Tiane está ali no meio da sua residência, do seu fellow. Como é que é para entrar no mercado de trabalho, Sui? Quando você estava no fellow, você por acaso começou a trabalhar com alguma coisa da eletrofisiologia ou ainda não? Foi só depois mesmo? Foi só depois. Enquanto eu estava no Fellow, né, o que é que eu fazia? Eu fazia plantão de UTI clínica,
que foram os plantões que eu consegui quando eu cheguei aqui em São Paulo. Aham, Fazia enfermaria de cardiologia, sim, né? Mas assim, durante o fellow eu não consegui nada relacionado à arritmia clínica. Eu tá, continuei com os empregos que eu já tinha na cardiologia mesmo. tá. E aí, como é que foi? Então, terminou o fellow. Como é que foi a inserção da Suiane no mercado? Como é que você foi atrás, bateu nas portas, fez seu LinkedIn? Como é que foi? Conta para o povo, porque às vezes as pessoas têm ilusão, né, Suiane? Isso. Acha que vai terminar uma especialidade ou uma sub, e aí os portões vão se abrir. Como é que foi É. para você? Então, os portões não vão se abrir assim, né? Não vai ter aquele Tá tapete meio vermelho. trancado esse portão. Não vão, Como é que mas faz? assim, nunca. Mas assim, Pam, eu costumo dizer às pessoas assim que eu tive sorte, na verdade, gente. Eu tive sorte porque assim, quando eu acabei a arritmia, eu consegui começar a trabalhar com arritmia mesmo, sabe? Tá, Eu consegui uma oportunidade que eu consegui trabalhar com telelaudos de olha. eletrocardiograma. Então, assim, eu acho que eu Mas tive, como que você conseguiu? Alguém te chamou no Zap? Porque as menina, é pessoas têm essa coisa. ilusão, elas falam assim, não. Alguém vai me mandar uma mensagem, vai me convidar para esse trabalho legal. Aí eu falo, gente, isso não Não, isso existe. não Vocês que têm que ir acontece, lá. não. Como é Não. que foi? Menina, foi uma coisa impressionante o que aconteceu comigo. Por isso que eu digo que foi sorte Eu mesmo. não acho que existe sorte, eu acho que existe merecimento. É a situação na hora certa, a pessoa preparada. Isso, Porque isso. esse E emprego eu tem poderia isso. me encontrar. Eu ia falar assim: olha, gente, eu assim É, agradeço, mas é que eu sou da imagem, eu não ficaria bem lá dando esse tanto de eletro. menina, por Como incrível que foi? pareça, eu não tinha LinkedIn na época, sabe? Tá. Uma amiga minha que fazia neurologia, que nem é da área, né? Não tem nada a ver. Ela viu uma proposta de trabalho no LinkedIn e disse: Ó, Suiane, eu sei que você ainda está em São Paulo e eu achei que essa proposta vai te interessar. Aí eu Sim. entrei em contato, eu que entrei em contato, né? Mas como é que E você viu no LinkedIn? Aí ela te mostrou ela me quem estava mostrou. contratando. Ah, Isso, que tá. estava contratando. E ela lembrou de mim na hora, sabe? Que ela mora Maravilhosa também em ela. São Paulo. Não, amiga, que eu agradeço todos os dias. Aí ela me mandou essa proposta, eu entrei em contato e deu certo. Então, assim, no início, o que foi que aconteceu? Tá. Eu não larguei de jeito nenhum plantões de UTI, nem de Hum. enfermaria, né? Porque, querendo ou não, já eram empregos que eu estava, né, há 2 anos, que eu já tinha me Eu estava ambientado com o habituada. serviço, né? Então, assim, eu comecei a mesclar mesmo. Então, peguei esse serviço de tele-CG, né? Aproveitei a oportunidade, continuei com os outros empregos, né, na área clínica, inclusive, e assim, foram passando os meses e foram surgindo mais oportunidades, sabe? Nesse serviço mesmo de eletro, querendo ou não, a gente vai conhecendo pessoas da área, então assim, eles vão puxando, né? Então assim, nada acontece, né, do dia para a noite, não é que você vai terminar o fellow, que você, não, eu só vou fazer aquilo, não é, né? Então, assim, você tem que ter, né, essa consciência de ir largando aos poucos, né? Você tem que saber ver, esse serviço é bom para mim, né? E saber selecionar mesmo o que é melhor para cada pessoa, né? Então, no início eu mesclei e os meses foram passando e eu consegui ficar só na arritmia, né? Hoje tem 1 ano, mais ou menos, 1 ano e 2 meses, né? Que eu terminei a residência de arritmo. Assim, graças a Deus eu consegui ficar só na parte de arritmia. Hoje em dia eu não fico mais Mas na implantando. assistência. Isso mesmo. Legal. E, por exemplo, você faz tilt. Hoje você trabalha com tilt, Isso, trabalha com Holter, que eu acho que isso para quem mesmo. faz eletrofisiologia clínica são os grandes diferenciais. Assim, por exemplo, de quem faz. Eu fiz o podcast anterior com o Silas sobre métodos gráficos e ergometria, Aham. e o pessoal da ergometria já não curte tanto fazer o tilt, Não, ou alguns só vão para o Holter. Já são exames mais da sua galera, né? Da galera isso. da arritmia clínica.
Você também trabalha com isso hoje? Isso, hoje em dia eu faço tilt test, né? Eu faço, eu laudo Holter, laudo eletro também, e faço teleconsultoria, mais focada em arritmia mesmo. Como é isso, Suiane, teleconsultoria? É tipo uma Ah, consulta? isso, consulta mesmo. Ah, Online, eu não tenho um consultório, né, fixo, por enquanto aqui em São Paulo, porque eu tenho muita vontade de voltar para minha cidade. sim. A verdade Eu é também essa. teria, se fosse Aracaju. Então, mulher, eu quero ir para a praia também, Eu né? também teria, eu tenho. Meus amigos estão todos lá. Eu falo, gente, tem alguma coisa errada. Vocês estão aí em Aracaju, o Yasmin, Luiz, Aurélio. Então, Eu tô aqui em menina. São Paulo, não tem nada a ver. O clube não pode ficar assim, cada um em uma cidade. Não dá. Não, mulher, você tem que mudar. Você, Vamos Gui, junto para todo Aracaju. mundo, Manu. Mas, Su, então você faz teleconsulta da sua especialidade. Isso, da minha especialidade mesmo. Eu não tenho consultório físico, né? Tudo online mesmo, que eu Tá. preferi atualmente. E falando de remuneração, o Silas comentou Uhum, comigo no episódio de métodos gráficos, a remuneração em torno de R$ 130. Alguns lugares chega a R$ 140 a hora, né? Bruto. uhum, Alguns lugares pagam por produtividade, outros lugares pelo tempo mesmo de trabalho. Como é que funciona na sua especialidade? Onde, por exemplo, você faz tilt, você recebe por tilt, ou você recebe pelo período, ou tem as duas uhum. formas de remuneração? O Certo. Holter também conta porque é bem, eu acho que é isso que a gente tem que ajuda a pessoa a escolher, sabe? Para ela não ir de cair de gaiato assim no lugar sem, ah, Sim. achei que eu ia ganhar como, sei lá, um dinheiro X e tô ganhando Y. É. Opa, só voltando Diga. no comentário que você fez de Silas, e realmente é isso, né? O pessoal dos métodos, né? Geralmente eles preferem não fazer tilt, Ah, verdade. não laudar Holter, mesmo eles rodando com a gente, né? Lá Sim. na eletrofísio. E é recíproco. Por exemplo, eu não me sinto segura em fazer teste ergométrico, sabe? Aham. Tipo, eu acho que é isso. Cada um no que se sente melhor mesmo. E é É, bonito, né? Cada. isso, eu Muito acho. bonito. E outra coisa, né? A questão da remuneração. A Isso. remuneração é bem parecida com o que São Paulo paga em plantão de enfermaria mesmo, sabe? Tá, Então varia mesmo, R$ 150 a hora. E é isso, a gente recebe a maior parte, né? Por período, né? tá, Não é por produtividade. tá. Então, assim, eu fico num plantão de tele-ECG, eu recebo Pelo aquele plantão. período, né? Independente da quantidade de eletros que eu laude, tá certo? Tá. Independente se eu for fazer teleinterconsulta, sabe? Porque Hum, geralmente esses serviços de tele-ECG, eles também pedem que quando o eletro seja alterado, a gente entre em contato com os serviços, né? Para aham, conversar com o médico, para saber o quadro clínico do paciente e poder orientar em relação às arritmias ou então o quadro de síndrome coronariana aguda. sim. Então, geralmente é por período a remuneração e é bruto, né? Você recebe a base, né? R$ 150 bruto, e a pessoa tem que ter PJ, né? Aqui em São Paulo, a maioria dos serviços é PJ mesmo. E o Tá. tilt é a mesma coisa. Beleza. A gente recebe um valor menor, né? O tilt teste por hora, geralmente é 130 por hora, o tilt teste, e é por período também, né? Tá. Porque assim, como o tilt demora mais, é um exame que demora por volta de 50 minutos, né, para fazer um tilt teste. Então, eles pagam por período também, não é por exame. Pelo menos onde eu trabalho, né? Tá. Eu já ouvi falar também de serviços que pagam por exame, Tá. tilt teste. E o holter, existe alguma possibilidade do médico ser autônomo e ele ser a empresa e ele laudar o holter e devolver esse holter para outras empresas? Porque o que eu vejo, o que eu vi a galera no plantão assim, Uhum. era a galera laudando o holter, né? Então, ai, deu um tempinho aqui, vou laudar meus holters. Aí ela entrava no sistema e tchá, 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 laudando. Eu falei, cara, isso é uma coisa legal. É legal. Assim, Pan, no início da arritmia, eu optei por não
ter o programa, né? Porque Tá, assim, para você laudar o router da sua casa, tá certo? No seu computador, você tá, tem que comprar uma licença para laudar, tá certo? E tem que comprar o programa, tá tá. Isso certo? imagino que deve custar caro. Custa, é um investimento, Deve assim, ser uma sabe, barreira, Pan? né? De... É uma barreira. Assim, no início, eu preferi não comprar, né? Inicialmente, eu fiquei laudando presencialmente, no hospital mesmo. O volume é baixo, tá certo? Nos hospitais, geralmente. E agora, né? Já tem um ano que eu terminei a arritmia clínica, tem o quê? Acho que 15 dias que eu adquiri essa licença para laudar Legal, para mim. parabéns. Menina, foi uma felicidade tão grande. Agora você é a empresa. Mulher, eu me senti tão chique. Eu digo, nossa, Tá certo, mas eu acho que é isso, o que você falou no começo, Sui, tem que ter paciência. tem, tem mesmo. Aí, assim, agora meu objetivo é fazer isso também, sabe, Pan? Que eu acho que é um investimento em mim, na minha formação, sabe? De eu ter também essa liberdade, tá entendendo? Mas, assim, eu Claro, tô é naquela importantíssimo. fase que eu tô ainda, sabe, Claro. atrás para receber, mas eu acho que você tem que dar o passo inicial, sabe? Olha, quem estiver ouvindo a gente e souber de indicações, manda para a Suiane, que Pois ela. é, manda para mim. Não, é sério, você sabe que você é fora da curva, você sabe muito, um crânio de arritmia. Eu Obrigada, Bia. precisaria, acho que nascer umas 3 vidas para, assim, saber um pouquinho do que você sabe de arritmia. Ela é Ô, muito mulher, boa mesmo. obrigada. Quem tiver indicação, já manda para ela. Depois você vai deixar seu Instagram aí para o povo, viu? Pronto. E você hoje, então, trabalha só com arritmia. Você acha que você trabalha muito? Como tá a sua carga horária de trabalho semanal? Eu acho, Pan, que daria para eu diminuir um pouquinho, sabe? Né? Eu tô nessa fase de já ir diminuindo um pouco, sabe? Tá, Para descansar também. Que assim, eu não sei você, mas a gente começa a trabalhar e aqui em São Paulo, se você não der a freada, sabe? sim, Tem que partir de você, sabe? é, Então, assim, hoje em dia eu acho que eu trabalho um pouco a mais, sabe? E eu tô começando a reduzir mesmo, tá, pensando no meu bem-estar mesmo, pensando em ficar mais com a família, sim, né? Minha família de fora, então eu quero ter um tempinho a mais para para ficar com vê-los. eles. Com certeza. Eu casei ano passado, né? Sim, Então, assim, você quer ficar mais com sua família claro. mesmo, sabe? Isso é importante. E a gente deve conciliar essa. É difícil o equilíbrio, porque a gente sai da residência meio que com uma mão na frente e outra atrás. Isso. Porque você teve que, apesar, né, enfim, muitos de nós, por exemplo, vou falar de mim, eu comecei a cardiologia com uma boa reserva de emergência, Uhum. mas fiz a cardiologia e depois fiz ecocardiografia. A ecocardiografia, 2 anos, sem bolsa. No meio disso, tive um processo de burnout, precisei reduzir drasticamente meu volume de trabalho. Ainda Uhum. bem que eu tinha uma gorda reserva de emergência, mas eu gastei essa reserva de emergência. Então, quando você termina essa fase, você tem que retomar, né? Buscar de novo os seus, realmente refazer essa reserva de emergência, pensar nos seus investimentos. Algumas pessoas querem investir no casamento, numa casa, enfim, no seu Sim, próprio negócio. E o trabalho ele vem para isso. Então eu entendo também a gente estar ainda nesse processo de muito trabalho, sim, porque nós somos jovens e temos esses objetivos e a residência médica ela nos priva muito disso, com certeza. né? A pessoa que tem uma condição legal, que não precisou trabalhar ou ela de certa maneira já tem ela traz da família dela alguns imóveis ou qualquer coisa do tipo. É excelente, mas É, se não é o meu caso, não tenho ninguém médico na família, a gente tem que buscar na unha mesmo. Então, é um equilíbrio entre saúde mental, objetivo com financeiro. certeza, né? A É um gente vai equilíbrio. dançando, né, Sui? Vai diminuir um pouco, depois aumenta um pouco. É isso mesmo, Fã. Tem épocas da vida da gente que a gente
tem aquele gás, né, para trabalhar bem, né? E a gente se sente bem com aquilo, né? Mas assim, o conselho que eu dou para todo mundo é que assim, começou a já ficar mais desanimado, respeite seu Boa. tempo, entendeu? Vai A vida é uma descansar. montanha-russa, né? É, Tem horas que a gente tá bem, tem horas que não tá. Então assim, se tiver bem, trabalhe, né? É que nem você falou, né? Nós somos jovens, né? Tem aquela garra, mas também ninguém é super-herói, né? exato. Quando vê que já está pesando, reduz um pouco, né? E aí vai Aos dar tudo poucos a gente certo. vai chegando lá, né, Sui? Opa, agora você falou uma coisa que eu lembrei, da Diga. época também que eu era R1. Não, na verdade, Pan, eu era R2 e você estava na preceptoria da Hope. Ah, e aí? Aí a gente estava conversando sobre isso, de futuro, de subespecialidade. Aí a gente conversando, né, dessa questão de burnout. Eu ainda não tinha tido até o R2. Aí você falou, Su, mas vamos com calma, né? Fique tranquila, Quem não vamos teve, ver. vai ter. Então, mulher, você acredita que na sub da arritmia, que foi a Acredito. sub mais tranquila de carga horária, porque assim, gente, dá plantão, a gente dá na clínica, Nossa Senhora, na clínica e na cardiologia no R1 Foi é uma muito, loucura, né, né? Sui? Na sub, que foi o ano assim que eu não fazia plantão noturno na residência, né, que eram aqueles dias bem mais tranquilos que a gente só assim discutia caso no ambulatório, não tinha aquela correria de estar atendendo o paciente, né, naquela coisa, naquele volume. Foi o ano que eu também tive um Tá burnout, vendo? né? Mas é porque ele é um contínuo, um burnout. Ele não começa. Ele não começou no seu ano de sub, É, entendeu? eu fui Ele. perceber, né? Foi Exato, quando eu você fui percebeu perceber. ele lá. E Foi. outra coisa, a subespecialidade, o meu ano também, eu fui no meu R2 do Eco. Eu acredito muito porque ele vem junto com um momento de de mais responsabilidade ainda. A Uhum. gente fala da cardiologia, você é muito cobrado, mas quando você está na subespecialidade, você é mais cobrado ainda. Verdade. Então, eu acho que existe esse fator também, fora que eram os nossos últimos anos, era o seu quinto ano, era o meu sexto ano, sabe? Já Isso. não existe mais energia sobrando, todo o Verdade. restinho de energia ele foi sendo utilizado. E aí falou, Com bom, gente, certeza. Já está ali nas últimas, né? acabou, acabou, vamos ter que. É importante falar disso, Sui, porque muitos colegas não percebem, muitos colegas Não. negligenciam e acabam, infelizmente, às vezes, desistindo daquela especialidade ou daquele sonho, ou não se tratando. Eu percebia porque o que mais eu amo o que eu faço, eu adoro fazer o que eu faço, mas eu não conseguia ir para o hospital. Tipo, o caminho do hospital era um caminho que eu queria virar a cada esquina para voltar para casa. E eu Sim, não sou assim. Então eu falei, gente, eu tô doente, não é isso, sim. não é normal, não pode ser normal e não é que eu deixei de amar a medicina, de ser médica, de ser Isso cardiologista, mesmo. não é isso, é outra coisa. E aí E foi, todo mundo passa por isso, né, Pan? Pelo menos a maioria das pessoas, né? de alguma maneira passa, por mais que às vezes Sim, não receba o nome, né, de burnout ou o diagnóstico em si, mas por isso que eu coloco aqui, eu só posso falar de mim, né, mas coloco aqui minha experiência. Porque fui tomar remédio, fui no psiquiatra, fiz terapia, e a terapia foi extremamente importante, Sui, porque não sei se você muito. concorda, mas nada no meu ambiente mudou. A única coisa que mudou no meu ambiente foi eu mesma. Isso mesmo. Isso Então, eu mesmo. comecei a estabelecer alguns limites profissionais dentro da própria residência, o que é muito difícil, Uhum. mas a terapeuta, ela teve esse grande papel de nos auxiliar nesse processo, assim. Então, se você que está ouvindo a gente sente sintomas, esses sintomas, cansaço extremo, fadiga extrema, irritabilidade, é, muita, né, come muito ou não come nada, dificuldade de ir para o seu trabalho, pense que pode ser esse momento desse burnout, né, relacionado à nossa residência, ao nosso trabalho,
que tá tudo bem, que você precisa apenas se cuidar, Isso mesmo. ajustar a rota. Eu não parei, né? A psicóloga ela perguntava: desistir é uma opção? Eu falava: não, eu sei muito bem porque eu entrei, eu quero ser isso. Eu só preciso de ajuda para passar por isso, mas desistir não é uma, no meu caso, não era uma opção. Eu quis muito ser ecocardiografista, sabe? Não Uhum, cabia ali desistir. Se fosse possível que eu ajustasse a rota dentro ainda, porque faltava pouco tempo, eu tava tipo no R2, sabe? uhum. Então deu tudo certo, mas obrigada pelo seu relato também. Oh, obrigada. Quando a gente fica, se expõe a nossa vulnerabilidade, eu acho que a gente dá a mão para quem Com certeza. tá ali E passando. muita gente que está escutando, com certeza está passando por isso, né? Com certeza. E é Sim, isso, né? Se respeitar, se gente. A saúde respeitar. da gente em primeiro lugar, com Procurar certeza. ajuda, se Com respeitar. certeza, com E os certeza. ambientes da medicina, principalmente da residência, eles são muito adoecedores. Eles são a receita do adoecimento mental. Com certeza. Então, privação de sono, ambiente extremamente competitivo, cobrança, exigências enormes, né? A gente se cobra porque a gente cuida de vidas, então é uma cobrança extrema da nós mesmos com a gente mesmo. Então é um ambiente muito adoecedor. Não é difícil adoecer nesse ambiente, é pelo contrário, é super fácil. Sim. E muita gente não tem essa rede de apoio, né, Pan? É, Muita gente está aqui, mora longe da família, né? Não é, tem tempo de ter uma vida social, de sair com os amigos, né? sim, Então acaba adoecendo mesmo, né? Quando a gente não para, né? O corpo da gente vai fazer a gente parar de alguma forma, né? vai. Para descansar, para rever nossos planos, às vezes até fazer novas rotas para a vida da gente, né? Exato. Falando nessa parte de conselhos, vamos para a nossa parte final do episódio. A gente está aqui já aconselhando. Sui, que Isso. conselhos que você dá para quem está fazendo ou para quem quer fazer esta subespecialidade, esse fellow de eletrofisiologia clínica? Então, eu acho assim que quem está pensando em fazer, eu aconselho que faça, realmente. Que assim, eu não me arrependi, eu estou sendo bem sincera, eu nunca fui de balançar a bandeira assim de residência, sabe? De achar que são mil maravilhas, mas assim, de verdade, nesses 5 anos de formação, eu acho que foi o X certo que eu marquei, sabe? Na minha formação. Eu não me arrependo e eu tenho certeza que vocês também não irão se arrepender. É uma sub que agrega conhecimento, que eu acho que vai fazer diferença. Se você decidir fazer plantão, vai fazer diferença nos seus plantões de emergência, de UTI, né? E que acaba te dando uma liberdade para quem não quer, né, trabalhar diretamente, né, com o paciente, que prefere Assistência, ficar na parte dos exames. Então, assim, te dá uma liberdade, né? Então, assim, quem quer laudar router lauda, quem quer laudar eletro, se a pessoa não, eu acho que eu quero fazer procedimento, né? Então vai depois, faz invasiva, né? E o mais importante é fazer o que a pessoa gosta, né? Então, boa. se você se interessou pela subespecialidade, e está em dúvida, né? Um aninho só, não, sabe? Vai valer a Verdade, pena. passa tão rápido, né, Muito Sui? rápido, Um num ano passa piscar muito de rápido. olhos, num piscar de olhos. Então, assim, quem já fez 6 anos de medicina, que já fez 2 de clínica, 2 de cardiologia, um aninho a mais que vai mudar a sua vida, eu acho que faz totalmente diferença. Então, eu Sim, super aconselho. E quem está fazendo é isso, aproveitar o máximo, né, dos estágios, e ter persistência, perseverança depois que acabar a sub, que assim quem trabalha direitinho, né, Pan? E porque vai o atrás. eu acho que o networking, veja, você foi uma amiga que te falou, né? Primeira coisa que eu Isso. acho que do que você falou, Sui, o que eu até vou acabar aqui o episódio e vou fazer é um LinkedIn. Então, menina, você acredita que eu fiz?
O LinkedIn. Acredito, pô, se você não, depois dessa não fizer. Mulher, depois dessa foi aquela coisa. Aí, sabe o que é engraçado, Pan? O pessoal que eu conheci nos plantões olhavam para mim e diziam: Como assim você não tem LinkedIn? Eu, ai, meu Deus do céu. Então, foi a primeira coisa que eu fiz. Pronto. Vamos sair da caverna, Faça, gente. mulher, A gente faça. tem Instagram, mas esquece que as empresas vão atrás. Com certeza. Eu estava, por exemplo, dando o pessoal do sexto ano se formou. E aí eles, pô, a gente precisa de emprego. Daí eu fui atrás, né, gente? Como é que esse pessoal hoje consegue emprego? Na nossa época era mensagem, tinha muito emprego, não era igual tá agora. Agora tá mais difícil para você ser informado. Ah, com Eles certeza. pedem um ano de experiência e tal. E aí eu descobri que é LinkedIn mesmo. É, Faça o LinkedIn e mande para RH de grandes hospitais. Então, sim, assim, primeira dica, acho que para você que está ouvindo a gente, faça seu LinkedIn. sim. Segunda coisa, segunda coisa, fortaleça suas relações, tanto dos seus colegas, para que eles também. Eu tenho uma mentalidade de abundância, mas eu entendo que as pessoas não são dessa maneira. Eu sempre acho que Uhum. se eu encontrei uma oportunidade legal, eu vou indicar meus amigos. Eu sou Com assim, certeza, com certeza. eu, Pamela, mas eu sei que vários colegas não são dessa maneira. Sim, E tá tudo bem, a gente respeita, mas assim, acho que fortalecer esses vínculos, né, Sui? com certeza. E não é babar ovo de chefe, não é isso. Porque Não, não, não. assim, às vezes não é o chefe que vai te dar esse emprego. Provavelmente não vai ser Muitas vezes, viu? A maioria das a vezes maioria das vezes. não é. Na minha subespecialidade é um pouco diferente, porque o eco é um exame muito pedido. É diferente de Uhum. um tilt teste, por exemplo. Sim, Então, a gente tem muita oportunidade de emprego, algumas não tão boas, mas aparecem desde o R1 para sim. gente, seja de colega, seja de chefe, etc. Mas, assim, de maneira geral, o que eu entendo é fazer um bom networking verdadeiro, assim, estar próximo dos seus colegas, conversar com colegas nos congressos, né, Su, e nos Muito, simpósios. ajuda muito, ajuda muito. E é isso, né? Você trabalhando direitinho, né? Você começa ali. Você começa a trabalhar direitinho, as pessoas veem Num que lugar, né, você Su, você um começa. lugar. É, e assim, as pessoas vão vendo que você, seu perfil, né? Se você for uma pessoa que tem responsabilidade, que faz seu serviço direitinho, né? O seu, é que nem você falou, Pan, seu colega que está trabalhando com você já vai te indicar para outra coisa, sabe? Então, assim, começa mesmo, devagarinho, e depois as coisas vão melhorando, e não ter vergonha de ir atrás, né? Também. Exatamente. Porque Oi, assim, tudo ninguém bem? vai pegar, sabe, nossa, formei num centro bom e nossa, minha vida tá feita. Não é, Não né? é Tudo é assim. devagarinho, mas assim, eu acredito que as coisas vão dar certo para Eu todo mundo. acredito também. Eu acredito que quem faz um bom trabalho, um trabalho honesto, vai ter suas oportunidades. Pode ser que demore um pouco, mas você, assim, esteja presente no seu ambiente, como você falou. Começou no telelaudo de ECG. Uhum, Ali tem muita, você mesmo falou, tem gente de um monte de hospital, gente de que trabalha com outros colegas, falam, pô, ele é o cara é ele trabalha lá com você como plantonista, mas ele é coordenador de uma outra coisa em outro hospital. é isso mesmo. E aí lá tá precisando de alguém para fazer tilt. E aí ele conheceu você no plantão e viu que você é Isso. boa, que você é dedicada, que você chega Ele na te hora. indica, né? Pronto, ele vai falar, ó, conheci a menina Suiane, ó, vou indicar a Suiane. Então, é assim que funciona. Acho que menos ilusão e mais proatividade ali nessa procura. Com certeza. Tui, dê suas últimas, quer falar mais alguma coisa? Suas últimas considerações para os Não, colegas que estão mulher. ouvindo? É isso, né? Resumindo, a medicina hoje não tá fácil, né? Então, realmente, a gente tem que fazer o que a gente gosta, né? Porque são muitas coisas, né? Muitas responsabilidades, muitas cobranças externas, internas, né? Então, eu acho assim que o que fica é cada um fazer o que gosta e se interessou. Gente, assim, um tempinho a mais ali, às vezes é a cereja do bolo que vai Sim, mudar a sua vida, entendeu? exato.
que vai te colocar futuramente em um lugar melhor, que você vai ter mais liberdade, sabe? E o outro conselho, né, a gente respeitar os nossos limites na Boa. medicina também. Excelente. Suiane Coach também, se você Tá quiser. vendo, mulher? A gente falou de tudo. Ô, Sui, onde que o povo encontra você? Se eles quiserem perguntar alguma coisa, É no Instagram, Pan. fala seu Instagram. Ó, meu Instagram é Suiane Gonzaga. Suiany Isso. Gonzaga Gonzaga, com com Z. Z. Isso. Perfeito. Achem a Suiane no Instagram. E no LinkedIn também, agora, mulher. Que eu tô chique, tá vendo? Claro. Também Suiane Gonzaga. Ai, gente, que demais. É. Olha, façam seu LinkedIn. Eu vou terminar esse episódio e é o que eu vou fazer. Isso, faltou esse conselho. Clube da Façam. Cardio tem, eu não tenho. Não, eu vou fazer também. É, gente, que Oi, muda a vida das pessoas. eu te agradeço muito, te Eu que agradeço agradeço, muito. mulher. Foi tão boa essa conversa. Amei mesmo. Sim, eu também estava com saudade de você Também. e que os nossos ouvintes possam ter tido essa experiência com alguém que eu gosto de trazer alguém que é entusiasta da especialidade. Aham, Tem gente que faz especialidade e não gosta. Por exemplo, conheço vários colegas que fizeram eco e não gostam. aham. Não adianta trazer essa pessoa, porque, né, Sui? Porque a Vai gente deixar o povo desempolgado total, também né? gosta da Sem estímulo. especialidade e você dá para ver que que você gosta, que você é uma entusiasta, que você ama a arritmia, estuda pra caramba, é humilde para sempre estar aprendendo. Isso é uma coisa é uma coisa de mentalidade. Quem está Sim. disposto a aprender vai se dar melhor do que quem não está. Então, Isso. parabéns. Obrigada. E que quem está ouvindo a gente tenha tirado suas dúvidas. Se ficou alguma dúvida, ou manda aqui no nosso podcast, ou manda para a Suiane lá no Instagram dela. Eu me despeço. Teremos outros episódios do qual é a Sub. Agradeço novamente a Suiane. Um beijo. Um Tchau. beijo. Um beijo para vocês. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Obrigada a você. Um beijo. Beijo, Pan.